Quero cumprimentar você que está de volta com a gente aqui no programa Adoração em Família de hoje. Estamos estudando o capítulo 18 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Segurança no Lar é o título desse capítulo. E você já deve estar com o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 aberto. E já pode ir procurando o guia de estudos que está aí no final do seu livro. Hoje temos conosco dois pastores. Pastor Giovanni Félix de Souza, que é líder de Ministério da Família da União Sudeste, da região de Rio e Minas, Espírito Santo. E temos também o pastor Geraldo Magela Tostes, que é o líder de Ministério da Família da Igreja Adventista na região ali da Bahia e Sergipe. Muito prazer ter vocês aqui com a gente. Pastor Geraldo, nós vamos falar de culto da família. A gente sempre começa o programa Adoração da Família falando de culto da família. Sim. Você não é de família adventista, lá do seu lar de origem, mas uma vez eu ouvi falar você dizer que havia culto da família na sua casa. Pois então, isso é muito engraçado, né? A minha mãe é de origem católica, eu também na minha infância, adolescência, e a minha mãe sempre reunia os filhos, contava histórias da Bíblia, lia alguma coisa para nós, e isso me influenciou bastante na minha infância. Sempre fomos religiosos lá em casa. Ela reunia a gente às vezes no programa, mesmo católico, na rádio, a gente ficava ouvindo junto com ela, levava para a igreja, ela sempre contava uma história, sempre ensinava a gente a ser religioso. E eu aprendi desde criança a temer a Deus. E depois, aos 18 anos, eu conheci o Evangelho, preguei a verdade para ela, eu já me tornei adventista e ela se tornou adventista, e hoje toda a nossa família é adventista. Os filhos, os netos, os bisnetos da minha mãe são adventistas hoje, e ela é uma religiosa bem temente a Deus. Você atribui esse fundamento espiritual que essa família tem às rotinas espirituais? Totalmente da minha mãe. A minha mãe ela é muito religiosa e soube passar isso para todos os filhos, né? Temer a Deus, e contava histórias da Bíblia, contava histórias de fundo moral, educacional, e ensinava a gente a temer a Deus. Amém. Muito bom, tá aí o ânimo para você fazer isso com a sua família também. E nós vamos agora para o nosso guia de estudos, vem com a gente. E a primeira pergunta é: por que é importante que o amor seja expresso em palavras e atos? Pastor, a gente olha, nós podemos observar, melhor dizendo, no livro, na página 153, no terceiro parágrafo, você encontra lá: o amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia. Então, se você não fala, não se expressa, o amor vai acabar. E que tipo de pensamento não é correto a gente abrigar? Essa é a segunda pergunta. Esse pensamento aí eu gostaria de dizer, porque hoje é muito comum alguém dizer assim: eu me arrependi de casar com essa pessoa, eu casei com a pessoa errada, eu devia ter casado com aquela. E isso é um erro muito grande, você achar que você casou com alguém errado e você tomou uma decisão errada. Nunca pense isso. Ou seja, Deus está dizendo aqui que é errado. E quando eu entro por um caminho errado, não vou ter a bênção de Deus, não terei a proteção de Deus e vou estar pecando. Então, quando alguém pensa que não casou corretamente, está pecando. E note, uma coisa leva a outra. Se eu não aprendo a exprimir o que eu sinto, o amor não se desenvolve. E, consequentemente, alguma coisa vai funcionar. Eu vou dizer: não, eu não casei com a pessoa certa, foi um erro. Na verdade, eu não soube trabalhar, eu tenho que trabalhar o meu relacionamento. O amor, ele tem que ser construído e expresso a cada dia. Eu tenho que exprimi-lo a cada dia, em atos e palavras. Na página 157 do nosso livro, é apresentada a experiência de um rapaz que teve as noções de casamento, de santidade do casamento muito enfraquecidas na sua vida, com consequências muito ruins. O que aconteceu para isso ficar fraco, essa ideia ficar fraca na mente dele? O problema foi que ele esqueceu que ele era um homem sério, que ele tinha um compromisso. Ele começou a se associar com outras jovens, começou a ficar brincando, se divertindo, esqueceu da seriedade de ser um pai de família, um esposo, né? E um homem do lar. Alguns não cuidam muito, né? Não, a maldade está na cabeça de vocês que estão pensando mal de mim, que problema que tem, é só amizade que eu tenho, né? E não é legal, não é justo você deixar ser ainda como um jovem comum, cheio de amizades, né? Você é uma pessoa séria, né? É verdade. E um outro fator também que tem crescido muito hoje são os jogos eletrônicos. E o texto fala disso, né? O amor às diversões
Isso, e aquela época já era preocupante, imagina hoje, onde tudo é rápido, onde tudo funciona, a sua mente fica trabalhando diretamente, você começa a perverter os seus sentimentos, a perverter os seus costumes, e a sua mente começa a ser trabalhada de maneira contrária, o que não contribui para um bom relacionamento em casa e não coloca limites até mesmo no meu relacionamento externo. Verdade. Agora nós vamos entrar num assunto assim bastante controverso, né? É a estrutura da autoridade da família. Onde que está essa estrutura? Só que nós vamos esperar ver todos os textos, porque esse texto que nós vamos ler agora, ele parece ser um pouco tendencioso, mas vamos esperar ver todo o contexto, né? A pergunta é, para que função escolheu o Senhor ao marido? Para que o marido foi escolhido? Isso aqui é interessante, isso vai causar muita controvérsia, mas Deus escolheu o marido para ser o cabeça do lar. Está na Bíblia e está aqui, né? Ele deve legislar, ele deve administrar, ele deve governar o seu lar no temor de Deus, né? E o texto diz ainda que não é só a cabeça, porque tem marido que só lembra que a Bíblia fala que é para ser cabeça. Mas tem o protetor também. Mas ele precisa ser protetor. E lá no final do texto diz que a autoridade de Cristo é exercida com sabedoria e bondade. Justamente, manso e bom, né? A autoridade não é dada para quem é mais forte. A autoridade não é para oprimir, é para proteger, é para cuidar, para servir, como Cristo se doou para a igreja. Exatamente. E ela fala, nós temos que ser assim também. Como cabeça, eu não tenho que exigir respeito e obediência. Claro. Eu tenho que ser digno dela, através da minha autoridade bondosa. Na verdade, essa autoridade dada por Jesus ao marido é um sacerdócio. Exatamente. Né? É um serviço que ele exerce para com a família, é uma doação. Ele tem que negar-se a si mesmo para se doar para a família, para servir a família. A próxima pergunta fala de uma atitude de algumas esposas que desagrada a Deus. Que atitude que é essa? Quando ela procura diminuir essa autoridade do esposo, minar a influência dele como cabeça. Toma o lugar do marido, ela vai influenciar, ela começa a querer gerenciar e o marido vai se acuando, vai ali para o cantinho e é preciso os dois cederem nessa hora, tanto ele quanto ela, né? Ele cede o seu cargo, ela não pode ser um cabo de guerra, de competição, de quem manda mais, né? Mas o texto embaixo diz assim, a palavra de Deus dá preferência ao juízo do marido. Então sempre que não houver princípios envolvidos, não houver em jogo o interesse do reino de Deus, o texto diz que a esposa deveria ceder. Isso não é uma coisa popular hoje, mas é o que ensina a palavra de Deus, né? Justamente. Por isso que entra um aspecto muito importante da pessoa ser controlada pelo Espírito. E essa é a próxima pergunta. Como são o marido e a esposa controlados pelo Espírito Santo? Só as características. Exatamente, são pessoas que não são arbitrárias, e estas pessoas, além de não serem arbitrárias, não querem controlar umas às outras. São submissas uma à outra. Exato, ela sabe ceder, ela sabe dar o seu espaço, ela sabe ocupar o seu espaço. Com bondade, com o Espírito de Cristo, com mansidão, né? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, essa pessoa vai ter o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. Bom, agora, a próxima pergunta é sobre a escala de prioridades. Como vai ser a escala de prioridades nos relacionamentos quando um homem é renovado pelo Espírito Santo? Seu primeiro dever é com os filhos, diz aqui. Seu primeiro dever para com os filhos e seus parentes mais próximos. Não é com o trabalho, não é? Não é com sua carreira, com a sua projeção, com os seus interesses pessoais. Nem com seus pais. Não com seus negócios, mas sim com os filhos e os parentes. Isso é para todos, viu, pastor? Pastores, para os irmãos que estão em sua casa, todos nós. A nossa prioridade é a família. Primeiro Deus, família, igreja. Eu não posso inverter. Que responsabilidade Deus dá para o homem. Exatamente. Ser sacerdote de uma casa, ser o protetor de uma mulher, de filhos, é uma função muito solene, muito sagrada. E o que vai acontecer nos últimos dias quando nós comparecemos diante de Deus? Essa é a última pergunta, né, pastor? Pode falar, pastor. Pois então, Deus vai perguntar, cadê os seus filhos? Onde estão? Você os entregou ao pecado? Você os protegeu? Eles estão no mundo da impureza? Portanto, a responsabilidade é muito maior. Deus não vai perguntar como é que foi o seu negócio, a sua carreira. Quanto dinheiro você ganhou? Quantas casas você construiu? Se deu bem na vida. Não, Ele vai perguntar, cadê os seus filhos? Eu gosto muito de Gênesis 7:13,
Quando Deus falou, Noé, entra na arca, pega a tua família e entra na arca. Tu e tua família. Ele abraçou a esposa, os filhos e as noras e disse, em outras palavras, pois não, Senhor, nós estamos prontos. Amém. Noé soube dirigir sua família. Amém. O estudo de hoje foi um chamado para você que é homem, para você que é pai, para você que é marido, para imitar o modelo de Jesus e receber em sua vida uma atitude de serviço, de submissão ao Deus do céu e trabalhar em prol da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Deus abençoe você. Deus use você. Nós convidamos a todos que estão assistindo o programa Adoração em Família de hoje para estar com a gente no próximo programa, quando vamos estar estudando o capítulo 19, Influências dos Pais. Deus esteja com você e até lá.